Estamos juntos para mais um episódio, galera do Varanda Esportes e também do Sal Podcast. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal. São canais de conteúdo esportivo que você tem sempre um convidado especial. O Varanda Esportes, que tem toda uma programação, você vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e fica acompanhando o conteúdo. O Sal Podcast com as nossas entrevistas aqui, os podcasts também. Hoje, o nosso convidado especial, Arthur Oliveira, craque do Clube do Remo aqui no Pará, jogou na equipe azul. É acriano, futebol europeu, o cara tem muita história para contar. Em alguns clubes pelo Brasil também, mas tem passagem pelo futsal e agora está lançando em Belém uma escolinha de futebol. Meu amigo, se esses meninos aprenderem o que esse cara sabe. Arthur, prazer, meu irmão, estar contigo aqui. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande, né? Tá aqui, voltar nessa cidade para mim é sempre muito marcante, porque fui muito feliz aqui, né? Eu sempre falo meus amigos lá no Acre, eu sou 50% paraense, 50% acriano, né? Sou natural de Rio Branco, do Acre, mas foi aqui em Belém, no estado do Pará, que eu cheguei onde cheguei no futebol, né? Porque foi daqui que eu saí para Portugal, né? Então, sou muito grato ao povo paraense. Estamos só precisando de um voo Belém-Rio Branco, Rio Branco-Belém, né? Porque ficar perambulando por aí não dá para chegar em Belém, é difícil, né? É cansativo, né? Essa minha última vinda aqui, eu tive que ir para Confins, né? Para poder chegar aqui, sair de lá meio-dia. Cheguei aqui quase 1h. Mas é o preço. Chegue mais perto aqui, bora encostar aqui para a gente poder ouvir melhor você. É por isso que a gente não vê muito acriano circulando em Belém. Agora, a gente sabe que você fez aí o lançamento da escolinha, mas quem não te conhece vai dizer por que esse cara está lançando uma escolinha. Então vamos mostrar um pouquinho do Arthur Oliveira, quem é esse cara. Você estava jogando lá no Rio Branco, lá no Acre, e era o Independência, né? E de repente, como foi para você vir jogar no Pará? Rapaz, assim, eu falo para todo mundo assim que a minha história é muito louca, né? Porque primeiro que eu não jogava campo, eu jogava futebol de salão, né? Eu jogava no Sumov do Ceará, jogava com... Era o melhor time do Brasil, né? O melhor time do Brasil, tinha aqui um paraense, o Alain, né? Sim. Alain Bolê, que jogava na Tuna Luz, um dos grandes amigos que eu tive no futsal. E eu lembro que eu fui passar férias em Rio Branco e estava tendo esse campeonato, né? E aí eu acabei jogando pela Independência. E aí no jogo contra o Paysandu, nós ganhamos 3-0. Eu fiz 2 gols, né? E eu sempre falo para todo mundo que um jogo mudou minha vida, né? Foi esse jogo. Esse jogo contra o Paysandu lá, ele me tirou do Acre, porque acabou o jogo, os dirigentes do Paysandu entraram dentro do campo para falar comigo, né? O treinador era o João Martins na época, o treinador do Paysandu. E aí eles perguntaram se eu poderia ir lá no hotel conversar com eles, né? E aí eu falei, não, que eu ia passar lá, né? E aí depois do jogo eu fui lá no hotel e a primeira pessoa que eu conversei foi com o Pedrinho, o lateral. O Pedrinho, Pedro Lima, fez aniversário agora essa semana. O Pedrinho chegou para mim e disse assim, ei, garoto, tu não tem noção que tu fizeste hoje não, né? Aí eu falei em relação ao jogo, ele disse, porque hoje lá, não vou falar em Belém, mas vou falar no Pará, porque lá são 2 clubes apaixonados, 2 grandes torcidas, Remo e Paysandu. Hoje o teu nome está na boca de todas as pessoas, em qualquer esquina, em qualquer lugar, as pessoas estão falando de ti lá hoje. Eu digo, pô, é mesmo? Ele disse, E aí eu fui conversar com os dirigentes do Paysandu. Quem eram os dirigentes? Era Geraldo Rabelo, né? E aí ele perguntou assim, garoto, o que é que você quer para vir para o Paysandu? Aí eu fui explicar para ele, eu não jogo campo, eu jogo salão, eu jogo no Sumov. Ele disse, não, mas eu quero saber o que é que você quer para vir jogar no Paysandu. Aí ele falou, aí eu perguntei assim, mas o que é que vocês têm para me oferecer, né? E aí ele falou assim, a gente pode oferecer, a gente tem aqui um jogador que é o maior salário da equipe, que era o Cacaio, na época, né? O grande Cacaio. E aí, ele ganha X e a gente oferece esse X. Aí eu olhei pro meu pai, eu falei, vou trocar o salão pelo campo, né? Você tinha salário lá no Sumov? Tinha salário, eu tinha uma vida muito boa no Sumov, eu só treinava à noite, passava o dia todo na praia, né? Morava no apartamento à beira-mar.
E aí eu falei assim, caraca, mas era umas 10 vezes mais do que eu ganhava lá, né? E aí eu falei assim, pô, olhei pro meu pai e disse assim, pô, vou jogar campo. E aí, rapaz, começou essa disputa, porque 2 dias depois chegou lá um senhor lá em Rio Branco, e eu falo para todo mundo que esse senhor foi o grande responsável de eu ter vindo para o Clube do Remo e não para o Paysandu, que foi... Você deixou palavrado com o Paysandu, né? Na verdade, a gente conversou, mas eu tinha que conversar com a família, conversar com o pessoal do Sumov também, né? Mas, assim, a proposta deles me agradou, porque era muito mais do que eu ganhava, né? E aí, esse senhor, eu falo para todo mundo que ele foi o grande responsável, foi o seu Wilton Moreira. Conhecido, o Wilton Moreira. Seu Tem Wilton, livro escrito e tudo. Seu Wilton, ele foi na minha casa, ele descobriu a minha casa. Professor. E aí, ele conversou com meus pais, sabe? E esse senhor, ele me deu uma segurança tão grande, sabe? Tão grande assim que eu disse assim, caraca, aí eu balancei um pouco para vir para o lado do Remo, né? Mas o dinheiro era melhor no Remo? O dinheiro era igual. Do Paysandu. Quando eu falei a proposta que o Paysandu tinha me oferecido para ele, ele falou, pô... E aí ele ligou para o pessoal daqui, ó, ele recebeu uma proposta assim do Paysandu, e aí o Remo chegou nessa proposta, né? E aí, rapaz, aí ficou aquele negócio, Arthur vem para o Paysandu, Arthur vem para o Remo, aquele negócio. E eu acabei escolhendo o Remo. Tinha uma criança na diretoria do Remo, não tinha? Não tinha lá o Ronaldo Passarinho, não tinha essa turma? Não estava lá? Porque assim... naquela época assim a gente tinha lá Sérgio Cabeça, Sérgio né? Cabeça. Era o Birajara Salgado. Birajara, Raimundo Ribeiro. Tinha uma turma lá, né? Tinha essa galera e você, toda. Quando chegou, foi brilhando. E interessante, Porra, muita bicho. gente pensa que você jogou 10 anos no eu joguei muito pouco tempo, né? Parece que a minha vida toda foi aqui, porque foi muito marcante a minha passagem aqui, né? Você chega num clube, né? Imagina, eu lembro que quando eu entrei no Baenão, né, eu sempre falo assim que o apelido de Rei Arthur eu ganhei aqui, né? Quando eu falei assim, né, pô, eu sempre falei quando eu lancei a minha escola no Acre, eu falei assim que, pô, eu tinha que lançar ela em Belém porque, pô, a minha história começou lá, né? Isso. A minha história começou aqui. Você chegou com 21 anos aqui, eu né? cheguei garoto, né? E aí eu lembro que quando eu entrei no Baenão e a torcida do Remo começou a gritar, ei, Arthur, nosso rei. Pô, e aí ia ser meus primeiros jogos no Remo, fazendo gol, né? E aí... E tu é de uma safra que tinha Aguinaldo, Luciano Viana, né? Eu vou falar uma coisa assim, eu acho que... Porque o Remo fez um novo time, né? Uhum. Porque do time anterior, o time do Remo, eu lembro quando a gente eu vi jogar pela Independência aqui no Bainão, acho que nós perdemos, não sei se foi 1-0 ou 2-0. Até o Bebeto fez o gol. Porra, eu gostava muito de ver o Bebeto jogar. E aí era Belterra, Chico Monte Alegre, né? Isso. Edmilson, aquela Thiago, timaço o time do Remo. E aí daquela equipe só ficou o Belterra, o Wagner, o Xuxa. Sim. E ficou o Edmilson, Magrão, e o Rildo e o Jorge Cavalo. Jorge Cavalo. O Jorge, que ele, pô, na nossa época ali, ele é o cara que ele era volante. Mas aí para tomar o lugar do Aguinaldo era muito difícil, né? E a gente ainda tinha o Papelinho que veio comigo, né? Tinha. Que eu trouxe o papel também para o Remo comigo. E aí depois o meio campo era o 3A, né? Que era Alencar, Arthur e Aguinaldo. Aquele time já... O Xuxa ficou... Vocês fizeram muitos jogos com ele ou veio o Luiz Carlos? Veio o Wagner... Foi meu goleiro na época do Campeonato Luiz Paraense. Carlos veio depois, né? Veio depois, né? Veio o Moreira depois também, né? No Campeonato Brasileiro. Teve um jogo aqui que a gente... Acho que foi o único jogo... Talvez foi o único jogo que nós perdemos em casa. Foi o jogo para a Desportiva, 5-4. Tu lembra do time quando você chegou? Lembro. Meu time do Remo era Wagner, Marcelo Paraíba, lateral direito. Aí vinha Belterra, Silvano... E o Nescau, que é o Luiz Carlos, lateral, que era lá de Brasília, o Nescau. Sim. Aí vinha Aguinaldo, eu e o Alencar. E aí vinha Lamartine, Luciano Viana. E às vezes jogava o Edmilson, né? O Magrão, jogava ali pelo lado direito. E às vezes entrava o Rildo, né? Então havia aquelas mudanças. E o nosso treinador era o Valdemar Carabina, né? E aí, rapaz, eu lembro na apresentação do Carabina que a gente estava no hotel no Sagre, né? Que a gente morava no hotel. E eu, Papelinho, a gente passava o dia na piscina tomando banho, né?
Aí tava aquele senhor lá, tomando uma cervejinha ali e tal, de óculos. E a gente lá na piscina e tal. Rapaz, quando foi a apresentação no Baenão à tarde, esse senhor era o nosso treinador. Aí quando foram falar o meu nome e o do papel, aí ele falou, esses dois aí parece que nunca viram água. Não sai da piscina lá do hotel. E aí é algo assim que marcou, mas assim... E era engraçado. Muito que engraçado. E ele assim, dizia assim, eu tenho um time aqui que eu não sei como é que ele dá certo, que ele botava pedido em todo mundo. Né? Ele chamava ele falava com o Alencar, ele disse, como é que pode o Alencar ter umas pernas tortas, né? Que o Alencar tinha umas pernas, parecia um alicate para dentro, né? E aí ele falava assim, rapaz, esse meu time, aí eu disse assim, professor, o senhor deve estar muito feliz, né? Porque o nosso time era muito bom. Eu falo assim que nós jogamos aqui numa época muito boa, porque o time do Paysandu era um timaço, o time da Tuna era outro timaço, mas o nosso time era melhor. Nosso time era bom, sabe? O nosso time, a gente... Sabe quando tu ia para os jogos assim, sabendo que tu ia ganhar? Porra, era um time... E outra coisa, era um time que foi montado naquele ano, né? Então parecia que a gente já jogava juntos há muito tempo, né? Por exemplo, eu e o Luciano Viana, eu falo para todo mundo assim, rapaz, foi um dos grandes assim parceiros que eu tive assim de ataque, porque era um jogador que a gente se conhecia pelo olhar, sabe? Eu pegava na bola, procurava ele pegava na bola, ele me procurava, né? Então, acho que 90% dos gols do Remo ele saía dos nossos pés, mas pô, a gente tinha um Lamartine que era um jogadorzaço, tinha um Alencar que era brilhante, o Papelinho quando jogava também. E eu falo para todo mundo que naquele time o que carregava o piano, que tinha que dar carrinho e fazer o jogo sujo era o Aguinaldo, né? Porque o Aguinaldo era o... Porra, eu não marcava ninguém, eu só cercava, né? E o Alencar. E lá atrás você tinha a segurança do Belterra, né? Eu falo para todo mundo, sabe qual foi o jogador que eu tive, assim, que eu vi jogar de perto, assim, e aí eu disse assim, porra, esse cara aí, Belterra igual. Eu vou falar dois. Eu disse um, mas eu vi dois. Eu vi Baresi, italiano, no Milan, e depois joguei em Portugal contra o Gamarra, né? Eu no Porto, ele no Benfica, né? Porque o Belterra era um jogador que ele tinha uma leitura do jogo espetacular. Tempo de bola, né? Espetacular, porque ele não era um jogador alto, né? Não. Ele era um jogador baixo, mas porra, ele era muito técnico, né? Então, assim, eu falo para todo mundo. Ele não fazia, era um zagueiro que não fazia falta, não levava cartão. Eu falo para todo mundo, assim, um dos melhores que eu vi jogar. Acho que aqui o Belterra era um jogador que poderia ter ido muito longe. Sabe? Você citaste o Gamarra jogou aquela Copa de 98 pela seleção do Paraguai. Sem fazer uma falta, e né? ele é eliminado pela França já nas oitavas, sem fazer uma falta. Cara. O cara joga de zagueiro numa Copa do Mundo, não faz falta. É difícil. E nem levou cartão, claro. O cara tem que ser bom, né? Tem que ser diferenciado. Né? Então, assim, rapaz, como eu te falei, eu caí num time também fantástico, né? Então, eu lembro que esse dia a gente... Quais foram os títulos aqui pelo Remo? Eu fui tricampeão invicto, né? O tricampeonato que a gente... E aí, nós tivemos o acesso para a primeira divisão, né? Isso. E aí, fui embora para Portugal e eu vim encerrar minha carreira em 2004, que foi na conquista do 100%, né? Nós ganhamos os 14 jogos que nós disputamos, né? E aí, acho que foi uma maneira de ter fechado com chave de ouro, assim, uma história num clube que acho que nasceu para mim. Tem aqui lances, vamos ver, lances do Arthur, para a geração mais nova. A gente tem aqui, algumas estão com a imagem dos anos 90 ainda, né? Anos 90. Hoje está mais fácil jogar. Pô, hoje está uma beleza, né? Hoje está uma garapa. Todo mundo te mostra, todo mundo te filma, qualquer um tem o seu jogo mostrado. Se eu jogasse na época de hoje, eu estava muito longe. Conta pra gente aí essa história. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Sabe aquele gol que você não fez, que marcou a tua carreira? Só tem dois, o Pelé com aquele contra a Tchecoslováquia contra o Vitor, o goleiro, e esse aí. O goleiro era o Ferreira, lembra do Ferreira? O goleiro do Santa Cruz era o Ferreira. O meu goleiro era o Paulo Vitor. Sim, aqui atrás. Né? Isso aí já era no final do jogo, o escanteio contra nós, e aí o Paulo Vitor pega essa bola e solta para mim, que eu tô ali no rebote, ali, olha ali, ó, tô ali, ó. Tá puxando aqui atrás. Então ali eu já saí, ó. Saí ali do volante dele, aí veio os dois zagueiros, eu passei no meio dos dois. E aí o goleiro veio, rapaz, eu driblei o goleiro e eu quis estufar a rede. E era só rolar devagarzinho, né? E a bola sobrou no Alencar, e o Alencar deu uma porrada, ela foi para fora e esse jogo acabou 0-0. Mas esse jogo aí marcou, sabe? Porque, rapaz, quando terminou o jogo, era dirigente do Santa Cruz, era dirigente do Sport, era dirigente do Náutico, tudo atrás de mim. Só que eu já tinha aquela possibilidade de ir para Portugal, né? Que as coisas Boa Vista, né? Boa para mim para Portugal. E eu estava muito focado lá.
Mas por esse lance aí, eu Isso aí calei é o Campeonato Arruda. Brasileiro aí, né? Campeonato Brasileiro. Eu calei o Arruda lotado, calado. E depois joguei com o Sandro no Botafogo, que jogou aí no Santa Cruz. Sim. Só que ele estava aí como torcedor. Ele disse, irmão, eu nunca esqueci esse lance. Os jogos não passavam, esses jogos não tem Não. transmissão. Eu lembro que o Fernandes Vanucci, né? Que lá, ele que diz, Arthur, 21 anos, ele fala a tua idade. Ele fala assim, olha, driblar não driblaria não, né? Nem correr, mas o gol até eu faria. E aí aquele gol, aquele negócio, eu quis estufar. Eu quis dar uma pancada. Para dar um totozinho, só né? rolar devagarzinho, né? Hoje o Arthur mais maduro faria isso, né? Doido, isso aí eu só da metia o Ronaldinho Gaúcho, cara torta aí nessa bola aí. Dá para meter uma cara. Ganhava a placa A no bola Arruda. volta para o Alencar. O Alencar, que ele deu 3 dedos ainda. Ele bateu 3 dedos e ela foi para fora. Interessante, olha o time que tem Paulo Vitor no gol, né? Poxa, formiga aqui, pontinho direito, ó. B ali. Esse time do Santa Cruz também Era não bom, era um time ruim, não. Timaço. Vamos já ver outros lances também do Arthur. Por outra... Você jogou também. E olha que eu já estava cansado aí, rapaz. É no fim do jogo, né? É o último lance do jogo aí, praticamente. O jogo acabou depois daí. Mas, rapaz, se tem uma camisa que caiu bem em mim, foi essa camisa 10 do Remo, velho. Vamos ver outros lances aí. Olha aqui, o Aguinaldo faz um lançamento. Rapaz, o Campeonato Paraense aí pra mim. E aí eu entrei, esse era o meu drible titular, de driblar, o zagueiro veio com tudo, eu tirei ele também. Driblaste o câmera também. Também, que lá, Aguinaldo ali lançando. Aguinaldo falava assim, pô, tu tem que me dar metade do teu bicho aí, porque eu fazia o lançamento. O goleiro é o Altemir aqui. O goleiro é o rapaz. Altemir, então pode ser a Tuna, ou uma época ele ficou no Tiradentes. Mas Tiradentes de verde não, pode ser a Tuna. Independente tinha aí nessa época? Não, deve ser a Tuna mesmo aqui. A Tuna toda de verde aqui, ó. Eu só sei que, porra, esse bainão, e olha como é que era o meu bainão da minha época aí, E olha aí. Lameado, né? Lameado, eu sabia até onde as bolas paravam, né, quando chovia, eu sabia onde é que a bola ia parar. E hoje é um tapete, né, eu sempre falo por menino, eu converso com o Aguinaldo, com o Lamartine. Você vê o esforço que o Aguinaldo faz para mandar essa bola, hein? Essa bola, olha aí. Impressionante. Isso era aquela bola top, lembra daquela bola top? Se ela encharcava, quando né? ela encharcava. Mas, velho, até doido. Sabe o que é que eu gostava dessa camisa do Remo aí? Esse número, pô. O 10ão. O número é o 10ão, isso aí era campeã, né? Dá uma olhada aqui você, para controlar essa bola aqui, ó. Para levar, dominar. Ela pula aqui, e outra. Se tinha uma coisa que eu fazia muito bem, eu tinha um controle da bola. Eu sempre falo isso na minha escolinha, assim, com os meninos, quando eu tô lá ministrando aula, porque eu, assim, ó, a bola ela tem que estar perto de ti. Porque é tu que vai decidir o que vai fazer com ela. Então, rapaz, era uma coisa que eu tinha muita confiança. Quando eu pegava na bola, eu queria arrancar pro gol. Eu acho que foi isso que esse tipo de coragem, né? E eu acho que eu conquistei essa torcida, porque a nossa torcida do Remo é uma torcida exigente, né? É verdade. Eu falo para todo mundo que aqui o jogador, ele não dá para ele ser meia boca, não. Ele é ou não é. Ele não engana o torcedor, né? Bora ver outros lances aí, vamos ver. Esse aí o Arthur jogando contra a Tuna, tá aí o seu Aguinaldo, como a gente falou do esforço que ele faz para fazer esse lançamento aqui. E a gente tá olhando melhor e viu que o adversário é a Tuna, né? Eu acho que é a Tuna ali, que o Altemir é goleiro, aquela altura ali. Eu dava sorte contra a Tuna, Daqui a pouco a gente vê mais, eu sempre marcava gols contra a Tuna, rapaz. E para tu ver, eu fiz muitos gols aqui, né, pelo Remo, né? Campeonato Brasileiro e Campeonato Paraense. E aí teve um gol meu que as pessoas falam, rapaz, aquele gol contra a Tuna, que você arranca do meio campo, que tu ameaça cruzar, o Luiz Sérgio pula e tu bota a bola direto pro gol. Porque tu mexe no corpo. Depois vai ver esse lance. Tu joga o corpo, ele vai junto, né? O que é que eu falo assim? O jogador, eu falo isso assim para os nossos alunos lá na nossa escola, que eu disse assim, ó, tu tem que correr de cabeça em pé, porque o jogador que corre de cabeça baixa, ele não está vendo nada, né? Então tu tem que ter uma visão do jogo, né? Tu tem que ter uma visão do jogo daquilo, porque a minha primeira opção era o Luciano Viana. Porque quando eu peguei a bola, por exemplo, assim, eu já sabia que eu ia achar ele ali, né? Então a gente tinha um entendimento muito legal. Então quando eu arranquei, a minha primeira opção era ele. Tu tinha a opção de jogar uma bola rasteira para ali. Ele. Para ele chegar chapando. Porra, ele chega e vários gols deles foi assim, jogada minha assim que eu chegava e tal, e ele chegava empurrando pro gol. E aí, rapaz, mas quando eu ameacei tocar a bola nele, o goleiro foi, né? Aí eu digo, não, sobrou um canto aqui, né? Porra, agora o gol abriu para mim. Aí eu botei a bola no gol. Foi ótimo. Agora, na tua chegada em Portugal, você vai jogar num time que, digamos, ele não era um time de gente jovem, assim, era daqueles coroões, assim. Já. Rapaz, a minha ida pro Boa Vista, que foi meu primeiro clube, porque a minha história... Aliás, o seu padrinho lá eu conheço, Antônio Prata Tavares, meu amigo. O Tavares foi, na verdade,
o responsável dessa minha ida a Portugal, ele se chama Ivo Amaral. Ivo Amaral, nosso camisa 10. Eles fizeram uma fita, né, aquela época era fita de vídeo, né? VHS. Com meus jogos aqui e tal. E essa fita chegou no presidente do Porto primeiro, Pinto da Costa. E aí o Pinto da Costa ligou para o Carlos Alberto Silva, que era o treinador do Porto, falando para ele vir aqui em Belém me ver. Vai ver esse garoto, vi uma fita dele fantástica aí em Belém, no Rema. Aí ele não veio, porque ele já tinha decidido levar o Paulinho Maquilário, o Paulinho dos Santos, né? Sim. E aí o Pinto da Costa falou para ele, rapaz, tu pode trazer quem tu quiser, mas vai ver esse garoto lá em Belém. E aí ele não veio. Não veio. Aí o que é que aconteceu? O presidente do Boa Vista viu a fita. E aí eles não podiam vir aqui ao Brasil, e aí eles perguntaram se eu teria coragem de ir lá, para ver se eu era aquele mesmo jogador que estava ali naquela fita cassete. E eu lembro que a gente foi para a reunião, eu era o camisa 10 aqui do Remo, né? Ídolo. E aí o presidente, o Raimundo, chegou para mim e disse assim, tu tem coragem de ir em Portugal uma semana? O pessoal quer te ver lá. Viram a fita tua, mas querem te ver. E eu falei, opa, na hora, né? Que eu falei. O presidente do Remo era o Raimundo Ribeiro. E eu falei assim, rapaz, o que eu jogo aqui, eu jogo lá, né? Eu falei assim, na hora. E eu lembro que a gente foi para um jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, e o meu treinador era o Edu, irmão do Zico. Sim, Edu Coimbra. Edu Coimbra. E aí o Edu falando assim, porra, garoto, caraca, o que tá fazendo aqui, não sei o quê. Aí eu falei, professor, eu tenho uma possibilidade de ir para Portugal aí, os caras querem me ver lá. E eu, depois desse jogo aí contra o Goiás, eu vou para Portugal. E ele falou, deita assim, porra, já sei que você não vai voltar. Perdi o jogador. Porra, aí, eu fui. Nós jogamos pra caramba contra o Goiás no Serra Dourada, eu estraçalhei. Só que aí eu já tinha esse caminho andado para ir lá no Boa Vista uma semana, para eles me verem. Porra, eu cheguei lá, eu lembro que fosse hoje, eu cheguei lá e eu ia ter um torneio Cidade do Porto, que era o Porto, o Boa Vista da mesma cidade, o Hamburgo da Alemanha e o Vasco da Gama do Rio. O Vasco com aquele timaço, Bismarck, né? O Giovanni, aquele timaço do Vasco. E aí eu falei de assim, eu digo, caramba, aí eu cheguei, foi o jogo do Porto e Hamburgo, e aí o Boa Vista e Hamburgo, o Boa Vista ganhou. E depois teve Porto e Vasco, o Porto ganhou dos pênaltis do Vasco. Rapaz, aí ia ter uma final no domingo, e sexta-feira, no domingo era a final. Porto e Boa Vista. E Vasco e Hamburgo, terceiro lugar, né? Decidido. E aí o treinador Manuel José, que para mim foi um cara que ele me fez ser um jogador melhor. Eu era aquele diamante brutão que precisava ser lapidado, e esse cara foi fundamental na minha trajetória em Portugal, porque ele me fez ser um jogador mais completo. E aí eu lembro que o jogo 0-0, 0-0, que ele falou assim, garoto, se eu te colocar para jogar amanhã, tu joga? E eu falei, posso jogar? Aí ele falou assim, pode, a gente faz aqui um seguro, você veio para cá com um passe fixado, né? Se a gente lhe aprovar, a gente vai lhe comprar. Aí a gente vai fazer um seguro, você joga. Porra, eu olhei pro Prata Você Tavares. não foi para jogar, né? Não fui para jogar, mas aí para tu ver, nem chuteira levei nada. E aí o Prata Tavares falando assim, aí beleza, eu deixei, fui. Engraçado que no outro dia eu lá, para ir pro jogo com os caras perguntavam, quem é? Ninguém me conhecia, né? Os caras falavam assim, é um brazuca aí. Tá aí a Tinha algum brasileiro no grupo? Tinha um brasileiro, o Marlon. Esse cara é padrinho da minha filha. Né? O Marlon, ele foi assim, ele falou, ei garoto, tranquilo e tal, não sei o que e tal. Eu, beleza. Ele disse, só se tu entrar, eu pegar na bola, eu te toco. Eu falei, pô, beleza. Eu já fazia isso com o Luciano aqui, né? Eu falei, tá bom. Rapaz, eu lembro, o jogo 0-0, 0-0. E uns 30 minutos assim, do segundo tempo, o treinador me chamou, falou assim, ei, Arthurzinho, vem cá. Falou assim, ó, joga do mesmo jeito que tu joga lá no Remo. Mesmo jeito. Aí eu falei, beleza. Ei, irmão, primeira bola que eu peguei, o cara tocou uma bola para mim, eu dominei, eu vi o cara do Porto, eu dei-lhe o drible, dei-lhe o outro, dei-lhe uma pancada de fora da área, o Vitor Bahia não achou nada. Era o Vitor Bahia? Vitor Bahia. Depois jogou no Barcelona. Barcelona, 1-0. Gol meu. Ganhei esse torneio pela primeira vez com esse gol, 1-0. Acabou o jogo. O presidente Pinto da Costa entra dentro do campo, falou assim, eu te vi primeiro. Só que aí a preferência de compra era do Boa Vista.
O Boa Vista só precisava depositar os 300 mil Eu dólares. dava uma multa no Carlos Alberto Silva. Ei, eu reparo, 300 mil dólares o Boa Vista dava os 300 mil dólares pro Remo. Pro Remo. E eles me pagavam a porcentagem daqueles 300 mil, que era 45 mil Sim. Dólares. E ganhei mais 5 mil da conquista daquele torneio. Que beleza. Então, finalizando. E passou a ser o Arthur que ninguém conhecia. Para ver, acabou o jogo, todo mundo em cima de mim, né? Jogadores, imprensa, Onde aquela foi? confusão. No Estádio da Luz? Estádio do Bessa. Do Bessa. No Boa Vista, estádio Boa Vista. E aí, todo mundo lá, presidente, entra não sei o quê e tal. A minha esposa ia nascer em Belém, né? Minha filha, que ia ser paraense, acabou nascendo em Portugal. E eu falei assim, não, mas eu... Aí, quando o presidente do Porto falou assim, que tinha me visto primeiro, aí o Marlon, ele falou, o Marlon chegou para mim e disse assim, ei, Arthurzinho, tua vida mudou hoje. Aí eu falei, Marlon, aqui é bom? Ele disse, bom. Aí eu falei, e o Porto? Ele disse assim, o Porto é muito bom, né? O Porto é muito bom, a gente aqui não briga por título, o Porto briga. Isso. E aí eu falei assim, pô, o presidente do Porto falou que me viu primeiro e tal, e não sei o quê. Aí ele disse, porra, beleza, o Porto tem nem o que pensar. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Então quando o presidente do Boa Vista chegou para mim falando assim e tal, ele sabia tudo quanto eu ganhava aqui, né? Então ele botou um salário 3 vezes mais do que eu ganhava lá. E eu falei para ele assim que eu queria ficar no Brasil porque a minha esposa estava grávida, e ele falou, não, mas sua esposa vai nascer em Portugal, sua filha vai nascer aqui em Portugal. A gente vai lhe comprar, você está aqui com um passe fixado. A gente vai lhe pagar 300 mil. 300 mil. A gente vai lhe pagar a sua porcentagem, 45 mil, e outra, você vai ganhar mais 5 mil dólares aqui de premiação. Você vai para sua casa com 50 mil dólares. Então, eu cheguei sem R$1 lá. Então, isso é coisa de Deus, então, né? É de Deus. Eu falo assim, ó, aquele jogo lá atrás, né? Independência e Paysandu, que me tirou do Acre, né? Que foi fundamental, porque aí depois, essa minha ida em Portugal, a mesma coisa aconteceu, né? Então, e o Carlos Alberto Silva, tu enfrentaste ele outra, todo jogo contra o Porto eu fazia gol contra o Porto. Eu estou preocupado com o Carlos Alberto, que era para ter te visto aqui levado todo jogo pro contra Porto. o Porto. Todo jogo contra o Porto eu fazia gol. Todo jogo contra o Porto eu fazia gol. Então, eu acho tinhas que jogar no Porto, né? Tinha que jogar. Os ídolos do Porto são Casagrande, teve Jardel, Branco, Juari, teve muita gente. Estou falando dos brasileiros. Né? Mas tinha um argelino chamado Madja. Madja, que foi e também é ídolo lá, né? Ídolo, fez um gol de calcanhar numa final. Isso. Né? E Arthur também. E depois chegou eu, Jardel, né, a Luiz, Doriva e tal. E aí depois a minha ida para o Porto, né? Porque eu tive vários clubes para ir e acabei escolhendo o Da Porto. Europa? Ou de Portugal? De Portugal eu tinha os dois, Benfica e Sport. E de fora do Brasil eu tinha lá... De fora de Portugal? De Portugal tinha na Turquia, né? Que foi a melhor proposta que o Boa Vista recebeu, foi da Turquia. Mas só como eu já tinha conversado com o presidente do Porto... Estava adaptado no país já também, estava né? lá nas mesmas cidades. Tua filha tinha nascido. E eu falei para ele e ele falou assim, ó, só quero que você diga que quer ficar em Portugal. E eu falei para o presidente do Boa Vista, que foi um paizão para mim, Major Valentim Loureiro. Ele falou assim, olha, nós temos proposta aqui. Ó, essa proposta aqui é a melhor proposta que nós temos, né, que é do Fenerbahçe. Aí eu falei assim, e de Portugal? Aí ele falou, nós temos 3 propostas de Portugal. Aí eu nem falei de clube, eu falei, então se tiver uma proposta de Portugal, eu queria ficar aqui, porque eu não queria sair daqui sem ser campeão nacional. Né? Então, o Boa Vista não me proporcionava isso na época, né? E aí acabei indo para o Porto e deu tudo certo. E o Pinto da Costa foi parceiro também? Foi paizão também, tive paizão. Quanto tempo de Porto? Eu fiquei teta e penta, fiz quase 4 anos, né? Porque lá é de um ano para outro, né? Julho, né? A competição começa num ano, acaba no outro, temporada, né? Por né? temporada. E eu fui teta e penta, o Porto nunca tinha sido tri, né? Então a minha história no Porto também foi muito legal, coincidência muito, o meu sorteio da minha camisa no Porto era o 10, que era o número que eu jogava. Acho que era o número que tu queria jogar. Era o número que eu queria, mas aí tinha um jogador lá chamado, tinha Folha lá, que ele queria jogar com a 10, ele já era do Porto, e eu fui perguntar qual foi a camisa que caiu no sorteio para ele, e ele falou a 14. Pô, para nós 14 aqui era reserva, né? Não tinha esse negócio de número. E lá em Portugal não, era número fixo, né? Então, eu acabei ficando com essa 14, que foi um número também que marcou para mim. A gente vai ver outros gols, mas daqui a pouquinho, tá? Bora. Ou agora, pode ser agora? Então bora. Bora lá. Bora botar aqui outros gols do Arthur Oliveira. Esse aqui parece que é pelo Porto. Isso é no San Siro, né? San Siro. Cadê? San Siro, contra o Milan, Maldini, Desali, Baresi, olha aqui, Panucci aqui.
Tem um Rossi, goleiro. que era o goleiro, Rossi. Rapaz, esse jogo aí foi algo... Quem eram os teus companheiros da época do Porto aqui? Aí tá aí o Paulinho Santos, Sérgio Conceição, que é treinador hoje, né? Jardel ali, que tava no banco, o Jardel. Drulovic, um Yugoslávio muito bom. Esse brasileiro aqui, esse 21, era o Edmilson. Edmilson, Jogou né? no Palmeiras, aqui no Brasil. Garoto lá de Colatina, do Espírito Santo. Aí o Maldini até hoje tá atrás de mim. Maldini e Costa Curta. O maior troféu que eu tenho da minha vida nesse jogo é esse time aí de Roberto Bar, Jorge Weah. Eu lembro que estava tocando o hino da Champions, né, antes de começar o jogo, e eu chorando, meus amigos assim preocupados, assim, dizendo assim, pô, tá bem? Eu falei, tô bem. Só tô lembrando do caminho que eu percorri para chegar até aqui, né, da onde eu vim, o que é que eu tive que fazer para já era essa realizar música da Champions? Já É um era negócio louco. É um negócio louco. Aí tu se sente jogador de verdade, sabe? E aí, rapaz, hoje tem uma carreira, né? E aí, pô, tu fazer um gol no San Siro. E no final do jogo, esse cara que tu driblou aí, ele vinha pedir para trocar a camisa interessante. Contigo. Nesse tempo aí, é um negócio louco. Nesse tempo aí, eles mexiam no nome, né? É o mesmo estádio, mas eles chamavam. A Inter, quando jogava, era Giuseppe Meazza. E quando era o Milan, era o San Siro. San Siro. Né? Que é os dois times da mesma cidade. Hoje é né? tudo San Siro, tá tudo bem. E aí esse gol aí foi minha estreia nas Champions League. E aí fazendo um gol. Estreia na Champions? Estreia. Muito, muito louco, sabe? E o troféu desse jogo é a camisa do Maldini, que está lá em casa, guardada. Tá com a camisa do Maldini? Guardada. Tem duas camisas que eu guardo com carinho, é a dele e a do Roberto Carlos. Essa dele eu ganhei, a do Roberto Carlos eu perdi para o Real Madrid, mas essa daí está guardada. Tá, depois a gente vai ver mais outras coisas. Agora esse gol que você estava atrás aí. Caraca, esse gol aí é um golaço. Mangueirão. Olha aí como é que era o Mangueirão. Me aceita tocar no Luciano. Porque o Luciano tá aqui sozinho, aqui entrando, né? Todo mundo, o Mangueirão inteiro pensando... Tudo que eu ia tocar. O Mangueirão inteiro pensando que tu vais tocar aqui. Todo mundo que eu pensou, né? O Luciano tava sozinho ali, que era a minha primeira opção, era ele. E o Luiz Sérgio caiu aqui. Ele tentou adivinhar, né? Eu acho que essa é a vantagem. Você considera um dos grandes gols que você fez, né? Muito, muito. Porque eu acho que assim, ó, o jogador, é o que eu te falo, e olha que essa jogada eu saí lá do meu campo, eu recebi um passe do Marcelo Paraíba. E aí eu ranquei lá depois do meio. Tem um parceiro aqui que era da Remobar nessa época. Ele se emocionou. Imagina o que ele consumiu depois daí para frente com esse gol. Sabe por que eu não tinha muita noção daquilo que eu tinha realizado aqui com essa camisa, sabe? Uhum. Hoje em dia eu sinto muito, eu imagino... Principalmente com a carência de jogador com a tua qualidade. A verdade é essa. Porque assim, rapaz, os torcedores, os mais antigos, né, que me viram jogar, eles... Toda vez que eu vou para um jogo no Mangueirão, assim, a minha chegada até o estádio, até eu chegar no estádio... Demora um pouco. Demora muito, né? Todo mundo me para, tirar foto, sabe? Receber um abraço. E, rapaz, e tu vê, assim, o cara chegar para ti e dizer assim, porra, velho, obrigado por tudo que você fez pelo nosso clube. Isso é muito legal, muito gostoso. Porra, é muito gratificante, né? É sinal que teu trabalho aqui foi muito bem feito, né? E assim, a minha história com esse clube é um negócio muito louco, rapaz, muito louco. Eu falo para todo mundo assim, rapaz, se tem uma camisa que casou bem comigo, foi essa camisa 10. E esse gol aqui, o futsal te ajudou. Nesse lance aqui, isso futsal, é futsal. Né? Tu pode ver, a bola nunca ela saiu do teu pé, né? Do meu pé. Ficou no controle. Eu era um jogador rápido e a bola estava sempre próxima de mim. Porque eu falo para todo mundo assim, só enquanto a bola estiver sobre o meu domínio, quem vai decidir para onde ela vai sou eu. Tá entendendo? Se ela afastar, o adversário pode pegar ela, né? Então não vai depender mais de mim. Bora ver outro. Tem mais aí, Alisson? Se tiver aí, não tem mais, né? Então, enquanto você termina de olhar aqui, deixa eu dar um recado aqui da Mamacutina. Copa do Mundo está chegando, tem estreia brasileira, está muito perto, né? E você que vai estar aqui naquela região de Mosqueiro, quem que vai sair para Mosqueiro assistir Copa do Mundo, ficar nesse período de junho, julho, lá em Mosqueiro, já sabe, hein? Ali no Chapéu Virado tem Mamacutina, que tem programação especial, inclusive com os jogos da seleção brasileira. Coloca aí.
Mama Cutina. Dá ou não dá água na boca, hein? Você viu aí? E inclusive com o dia de Jogos do Brasil vai ter, claro, aqueles telões, aqueles pratos maravilhosos para quem está aí no chapéu virado. Estou convidando você, claro, que além de todo final de semana está com as portas abertas esperando por você durante a Copa do Mundo. O espaço maravilhoso durante os Jogos do Brasil é na Mama Cutina e outros jogos também da Copa do Mundo. Estou conversando com meu amigo Arthur Oliveira, esse craque. Se eu jogasse 10% desse futebol aí, eu vou te contar. Agora, me fala da implantação da sua escolinha aqui para ensinar essa garotada, você que já tem inclusive no Acre, né? A gente tem um projeto muito sólido no Acre, né? E a gente precisava expandir, né? Eu sempre falei para o meu filho, né? Para minha esposa, eu disse assim, rapaz, a minha escola ela tem que chegar em Belém, né? E de Belém ela correu o estado do Pará, porque o Pará foi onde eu me realizei, né, como jogador, né? Até o nome da minha escola, a Escola Rei Arthur, né? O Rei Arthur ele veio daqui, do Pará, da torcida do Remo. E aí a gente chegamos aqui com uma parceria, né? Pode falar qual é a parceria. O Leopoldo, que é o dono ali da Soccer 7, né? Ali na antiga Arena dos Campeões. Ali na Oliveira... É Oliveira Belo, Oliveira né? Belo ali, né? Oliveira Belo. E aí, poxa, foi um cara que nos recebeu, pô, de braços abertos. O meu filho foi lá conversar com ele e ele nem sabia que era para mim, né? Então, eu acho que o mais legal foi isso. Quando ele soube, pô, ele, né, tem sido um parceiraço nosso. E aí a gente estamos começando, né, esse projeto aqui. Você no Acre quantos garotos tem lá? Ah, nós temos ali, acho que mais de 300 alunos. O potencial é maior em Belém, por Belém ser maior, né? Maior, e assim, a gente tem lá várias turmas, né? Nós temos lá um projeto de Turma Baby, que são as crianças de 1 ano e meio aos 4 anos que fazem... Turma Baby? Turma Baby, que foi um grande sucesso lá no ar. Eu acho que eu falo para todo mundo que nós somos a única Turma Baby do Brasil, talvez até do mundo, né? E aí, um projeto onde as crianças começam a praticar, né? A interagir, ali junto com o pai, fazendo assim, várias atividades ali com a bola, sem a bola, né? Incentivando. E ali tu vai vendo o garoto, porque o que é legal? A nossa escola ela tem aí uns 6 anos. Nós temos 6, 7 anos. E hoje nós temos garotos que vieram lá de turma Kids, que é a turma dos 5 anos aos 8 anos. E aí vem lá a turma infantil. Já tem garoto com 14, 15 anos que foi formado ali bem miudinho, né? Miúdos, boa, bem. E assim, e essa semana eu tô lá ministrando aula, né? Eu dei aula ontem, amanhã vai ter aula novamente, né? Eu acho que o mais interessante de tudo é quando os pais se sintonizam com isso, é saber que não é porque o Arthur que vai ministrar, que o meu filho vai ser um novo Arthur. É outra experiência, outra história. Sabe por quê, Valmir? Até porque, assim, eu sempre falo assim que não é todo mundo que vai conseguir ser um jogador de futebol, claro, né? Mas você ali, você pode formar o cidadão, que é algo que é fundamental para mim. Através do esporte. Do esporte, né? Colocar ele no caminho certo, porque quando eu vejo na minha escola lá na minha escola tem pessoas que passaram lá, que são médicos, que são advogados. Maravilha. Né? Então, isso me deixa muito orgulhoso, porque eles passaram lá, né? Eles começaram ali e tal. Qual é a faixa etária? Começa a turma Baby é de 1 ano e meio aos 4 anos. Tá. E aí depois vem a turma Kids, né? Que é dos 5 aos 9. Aí turma infantil, eu sei que nós temos até os 16 anos. Até 16. Até 16 anos, né? Que são os alunos que a gente vai trabalhar, porque qual é a nossa meta aqui? A nossa meta é competir também, algo que a gente já faz lá em Rio Branco. Então, aqueles garotos que estão se destacando, a gente vai colocar eles para competir, né? Sub-7, sub-9, sub-11, sub-12, sub-13, né? Sub-15, sub-16. Mas competir entre eles mesmo? Pode estar competição. Tá. Competir dentro da própria escolinha. Da própria cidade de Belém, né? Porque nós temos os campeonatos. Vocês vão inscrever a escolinha do Rei Arthur. Rei Arthur. Se Deus quisesse, esse ano ainda a gente já deve disputar aí o Sub-10. A gente já deve disputar o Sub-10, então a gente vai fazer uma peneira aí para a gente ir buscar esses garotos para poder competirem, né? E dentro da escola, qual é a nossa meta? É identificar, né? É uma vez por semana que vai ou não? Depende. Lá tem vários planos, né? Tem 3 vezes na semana, 1 vez na semana. Mas todo dia tem atividade lá? Todo dia. De segunda a sexta a gente está lá. Tá. Né? Tem lá galera pronta para receber, para ser bem atendido. Mas é assim, eu estou muito feliz porque
começamos esse projeto aqui, mas já recebi convite para ir para Ananindeua, né, para ir para Castanhal, para ir para Bragança. De repente pode se expandir para o estado, né? A nossa ideia é essa. Eu sempre falo assim, que o talento ele está em todo lugar. O que é que falta para ele? É oportunidade. E a minha meta é essa, é procurar proporcionar essa oportunidade, né? Primeiro porque, graças a Deus, além da gente ter portas abertas em vários clubes do Brasil, nós temos as portas abertas em vários clubes em Portugal também. Maravilha. Né? Então, a gente... Eu até brincando, falando assim, por hoje a gente vê o time do Remo jogando aí. Na minha época, nós tínhamos aquele jogador local, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem. Aí eu te falo assim, não temos jogador aqui? Nós temos. Mas talvez eles não tenham tido essa oportunidade. Porque a máquina hoje está diferente, né? Se você não olhar para a sua base, você não... Porque qual é o sucesso financeiro que um clube pode ter? É o que você, o seu produto, né? O chamado ativo. Então, para você pegar o seu produto, você precisa mostrar ele na prateleira. Tem que mostrar ele lá. Então imagina o Remo aí, né, numa primeira divisão, e tendo um jogador aí de 20 anos, 19 anos jogando. Poxa, já tinha um monte de gente do lado, com certeza já tinha chegado proposta aí para esse jogador, né? Então, é assim, as pessoas falam assim, poxa, o Pará não valoriza muito o que é nosso, né? E se tu parar um pouco para pensar, é verdade, a gente não valoriza o que a gente tem, né? Tu pode ver que a maioria dos jogadores paraenses que estouraram, eles tiveram que sair daqui. Sem dúvida. Eles tiveram que sair daqui, eles tiveram que fazer um caminho mais difícil, né? Então, eu acho que, eu acredito que um dia a gente possa ter essa, sabe? Esse olhar mais... Esse olhar, sabe? Aquele cara que está ali nas categorias de base ali, acompanhando um garoto que tem 15 anos ali, ele disse, opa, vamos trabalhar esse garoto aqui, que esse garoto aqui vai ser diferenciado. Então, isso que é legal. Por exemplo, hoje eu vi um garoto na turma Baby, de 4 anos. O nome dele é Henrico, que é o nome de um dos meus netos, que não tinha nem como eu esquecer. E tu vê que aquele garoto tem um dom para jogar futebol. Ele tem um tempo de bola, um garoto de 4 anos, que chuta bem, sabe, que faz os trabalhos lá, atividades lá, a coordenação dele, aí tu olha assim, caramba, tu imagina um garoto desse sendo trabalhado agora desde os 4 anos, a tendência dele é ele explodir, né? Explodir, sabe? Então, assim, eu sempre falo assim, às vezes quando eu vou assim, o pessoal, a gente que vivenciou isso, né? Eu vivenciei o futebol a minha vida toda, né? Eu vejo que quando o garoto bate na bola, eu sei se ele... Dá para saber, né? Dá para saber. Olha, para a gente fechar, você teve uma experiência conosco no rádio. Pô, foi legal, a gente adorou também. Aí não continuou, não deu sequência? Hoje eu participo da Band lá em Rio Branco. Nós temos um programa Bancada do Esporte, né, que é de segunda a sexta. Quem são os componentes lá? Eu, Paulo Roberto, que também foi ex-jogador. Lembra do Paulinho Pitbull, jogador? Sim. Paulo Roberto é pai dele, era o meu sócio, meu parceirão que começou esse projeto na Escola Rei Arthur comigo, né? Hoje ele está no outro projeto lá, de escolinha lá do Botafogo. Lá tem uma pessoa que eu faço sempre contato, que é o Alberto Casas. Alberto Casas, que é lá da... Aldeia? Ele é da Difusora, né? Difusora, né? Rádio Difusora. que é estatal. A Aldeia, que é a Aldeia FM, que eles são ligados ao governo, né? A Difusora é estatal, né? Eles são nossos concorrentes, né? Mas graças a Deus nós lá somos 106.5 FM, né? A nossa rádio é Coacre. Maravilha. E aí, cadeia com a Band, nós somos audiência no programa todo, eu sou uns comentaristas lá, esportivo, e o que eu falei, né? Eu comecei isso aqui, né? Na Liberal, junto lá com vocês, é algo que eu gosto muito de comentar, né? Tem sido uma experiência maravilhosa, né? Porque o que é legal de tu comentar um jogo? É tu falar antes das coisas acontecer, né? Porque tu vivenciou aquilo ali, então tu, né, aí as pessoas olham assim, pô, tu acabou de falar, mas tu tá vendo aquilo ali acontecendo, né? E assim, é algo que eu gosto muito, né? Gosto muito, e a gente que saiu do esporte, né? Eu falo que o esporte ele mudou a minha vida, assim, a gente tem que estar ligado, né? Então, hoje a minha ligação com o esporte, além da minha escola de futebol, eu coordeno um projeto dentro da Secretaria de Educação do município de Rio Branco, né? A gente coordena os jogos escolares para nossas crianças até os 12 anos. E eu sou o responsável por fazer o esporte acontecer
dentro da prefeitura. Olha, e o nosso CEO aqui do Varanda Esporte já disse, a hora que você quiser sentar aqui à mesa ter para uma honra. debater, vai ser legal. Da próxima vez que eu vim aqui com mais tempo, vou querer fazer parte desse time aqui, campeão. Maravilha, já tem meu filho aqui também. Obrigado pela presença, Arthur. Obrigado, eu. A gente adorou bater esse papo Show. contigo aí, ouvir um pouco da tua experiência e desejar sucesso no projeto com a escolinha. Obrigadão. Tá bom? Vamos ficar por aqui, agradecer a sua audiência, vai lá, curte, compartilhe. Gostou do episódio? Claro que gostou, né? Muita resenha, a resenha é legal. Aqui no Varanda Esporte e no Essal Podcast. Próxima semana a gente volta com um convidado especial. Valeu!